falando sobre Lisbela, o Prisioneiro, por exemplo, foi um filme que foi gravado lá em Recife, uma parte. Eu gaseava a aula, matava a aula, vocês chamam aqui, matava a aula, a gente chama gasear a aula em Recife. Para ir ver a produção, vi lá o diretor, os atores, o Celton Mello, a Débora Falabella, o Marco Nanini, que é um monstro do nosso cinema. E aí, tipo, meus olhos foram brilhando e tal. Quando o filme estreou, eu assisti 11 vezes no cinema. Dessas 11, 6 eu paguei em multiplex, que são os ingressos mais caros, né? E 5 vezes eu fui no Teatro do Parque, que é um teatro lá em Recife que exibia filmes, que era R$1 o ingresso para estudante. Olha só. Então ainda fui 5 vezes. E até hoje, quando eu assisto, eu morro de rir. Minha esposa fica, tu sabe as falas todinha, tá rindo. Disse, arte é isso, É igual assistir o Auto da Compadecida, né? Você vai assistir 1000 vezes, vai rir 1000 vezes. Pois é. Então, no fim do dia, a arte é a identificação, que é o que pesa mais. E Kleber Mendonça, para mim, é o diretor que está no meu top 1, porque eu acompanhei desde o primeiro até o último filme agora dele, recém-lançado. E é muito bom você acompanhar essa trajetória. Eu acho que, sei lá, o cara que acompanhou Steven Spielberg, por exemplo, do primeiro ao último filme dele, porra, para quem curte essa área, evolução grande. É um prato cheio, né? Então, isso é porque a qualidade do material também, dos produtos de gravação, essas coisas evoluíram muito também, né? Sim. Muito, tudo está evoluindo. Né? Cara, mas isso é uma coisa que eu sinto falta, assim. Por exemplo, eu acho que a nossa cena do cinema ainda é muito fraca em questões de produção. Eu acho que podia ser mais forte, sabe? Produções independentes, brasileiras. Acho que a gente podia fomentar mais isso. Hoje a gente vê muito filme de Hollywood porque é o que sai dos blockbusters. Mas Bollywood, por exemplo, na Índia, lança muito mais filme que Hollywood. A indústria deles é muito mais aquecida. E tem muitos filmes bons também. Tem filmes bons. Um brasileiro que me impressionou bastante, lógico, né? Teve alguns aí que foram bem bons. Ao meu gosto, Tropa de Elite, um pequeno seriado que teve com o Celton Mello, como que era o nome? O Mecanismo. Acho que era. Esse foi bom. Dois Coelhos, que foi um... Polêmico, né? O Mecanismo. Esse é polêmico, né? Dois Coelhos também acho que foi uma produção bem boa, nossa. Só que eu sinto mais falta, cara. Não, mas é que o brasileiro, ele boicota o filme brasileiro, né? Você fala pro cara, tem um filme nacional passando... nacional, não vou. E tanta coisa boa que tem, né? Tem muita coisa. Se eu não me engano, eu acho que agora tem um projeto do governo aí para incentivar ou obrigar que a Netflix tenha 10% de filme brasileiro, alguma coisa assim. Interessante isso, né? Eu acho que vale a pena. Eu não sei se estou certo na informação, nos detalhes dos números, mas eu vi alguma coisa sobre pra isso. Para incentivar isso. Você chegou a ver aquele que saiu, o Som da Liberdade, eu acho que é? Ainda não. Eu estou querendo assistir, mas deixa eu só trazer só um pouquinho a questão do cinema nacional, que você falou que poderia ser mais fomentado e tal. Eu sigo mais a linha do que o Gustavo falou, porque existe um bloqueio com o próprio brasileiro com as suas produções. Sim. Tipo, o que vai para o mainstream do Brasil é basicamente o mesmo perfil de filme, é comédia romântica, ou então um filme de ação direcionado para um público específico. Existem produtores que se aproveitam muito dessa polarização política, por exemplo, para lançar um filme com esse viés e atrair aquela galera que já é suficiente para bancar o filme e fazer do filme um sucesso. Mas a gente tem muita produção boa. Cinema nordestino mesmo, tem altos filmes premiados no exterior. Cinema pernambucano está em evidência faz tempo, cearense. Tem a turma lá do Raudé Gomes e... Raudé Gomes, agora esqueci, acho que é Raudé Gomes. Do... Cine Hollywood, com o Edmilson Filho, que tem até uma série, ele fez o Shaolin do Sertão. Então tem essa cena e tem uma fala do Raudé que é interessante, que ele fala, todo mundo assiste o filme de ET de Hollywood, eu quero fazer o ET de Ceará. E são produções ricas em cultura, em texto. Como se tem um orçamento baixo, então o cara foca muito no que é analógico, então ele não usa muito efeito especial, ele usa efeito visual, ele usa mais efeito especial que é o efeito analógico. Ele trabalha mais o texto, ele consegue trabalhar mais a direção do elenco. Então são bons filmes, mas o próprio brasileiro, o público, ele sabota. Começa nas locadoras, antigamente você ia numa locadora pegar uma fita e tinha ação, suspense, terror, nacional, mas nacional tem seu gênero também. Sim, e brasileirinhas. Mas sabe, eu queria muito.
Mas o cinema nacional tem a ação, Sim. tem o suspense, tem o terror, né? A gente tem filmes de terror excelente aqui, com base no nosso folclore, que é... Caramba, esqueci o nome da produtora, mas eles têm... A gente pode até deixar no link depois do vídeo. Eles têm uma série de filmes de terror focado nas histórias do folclore. Com Comadre Florzinha, O Velho do Rio, Boitatá, Saci. Saci. Saca? E são filmes que usam muito efeitos práticos. Sabe? Não tem muito efeito digital. Então, traz uma sensação de realidade. Principalmente para quem ouviu muito essas histórias. A gente no Nordeste tem altas histórias de terror de Comadre Florzinha que causava arrepio quando a gente era criança. A minha mãe contava muito do Boitatá para mim lá na fazenda. Cara, na hora de dormir... Mas o Comadre Florzinha era engraçado porque aí o pessoal falava assim, olha, a Comadre Florzinha ela vai e faz a trança no cabelo do cavalo. E aí no outro dia você estava dormindo numa fazenda, quando você acordava, vinham os cavalos cheios de trança. E aí assim, era bem parecido com uma trança mesmo, e aí a gente criança falava, meu Deus, Comadre Florzinha, não vamos sair de noite. 6 da noite a gente se trancava em casa e não saía. Até que a gente descobriu que eram os morcegos que se enrolam no cabelo do cavalo, e aí vai fazendo uma trança ali. Mas na imaginação da criança, meu Deus. Qualquer mato que se mexesse já era Comadre Florzinha. E tem uma história que a Comadre Florzinha lapeava as costas das pessoas com cabelo. Aí aparecia alguém com as costas marcadas, mas de repente o cara levou uma citronzada da mãe, uma lapada com cipó de goiaba. Não, e às vezes você anda de cavalo no meio do mato, às vezes vai pegando os matos no braço, vai ficando marcado, né? É engraçado. Vai sobrar para pobre. E essa questão do sistema do cinema nacional aí, por exemplo, eu acho que até essas séries do Nordeste, esses filmes que passam no Nordeste, conseguem trazer um apelo mais... Vamos tirar aí séries de crime, séries de ação, como a gente falou aí de alguns casos, mas quando pega uma série que traz muito até o linguajar pernambucano, nordestino em geral ali, geralmente cultura, é sucesso. Né? Geralmente é sucesso, porque até o nosso jeito de brincar e ser sarcástico, né? Porque a gente nordestino é sarcástico, né? A gente já fala assim, não quero fazer isso não. Aí a pessoa olha pra cara da gente, eu estou falando ao contrário, né? A negativa da gente é o positivo, né? E realmente chama muita atenção.